Olá, meu querido, minha querida, como vocês estão? Tudo bem? Que alegria ter você aqui vendo os meus vídeos, compartilhando, deixando o like, o comentário. Gratidão profunda. Hoje, o nosso torpedo, nós vamos refletir no capítulo 4 de João, a partir do versículo 5, tá bom? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era por volta do meio-dia, trazendo para o nosso fuso horário, tá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está te pedindo, dá-me de beber, você que pediria a ele e ele te daria água viva. E aí ela disse assim para Jesus: Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar água. Como, pois, vai me dar água viva? Porventura tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? E Jesus disse: quem beber dessa água do poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bom, Jesus começou quebrando paradigmas nesse episódio, nesse relato. Por que eu digo que Jesus começou quebrando paradigmas? Porque não era comum um judeu falar com um samaritano. Muito menos comum era um judeu falar com uma samaritana, porque em público o judeu não falava nem com a própria filha, nem com a própria esposa, se fosse o caso. Para começar, quando andavam e se porventura andassem juntos na rua, os juntos tinham uma certa restrição. O homem na frente, a mulher atrás e os filhos atrás, como se fosse uma fila indiana. Então, não era costume de um homem judeu dirigir a palavra a qualquer mulher em público. Ele só falava com a esposa e a filha lá na casa dele, no particular, no ambiente privativo. E aí Jesus começou quebrando paradigmas, falando com a mulher num local aberto, num local público, num local onde qualquer pessoa poderia chegar e vê-lo conversando com aquela mulher. Isso já era uma quebra de paradigma. E aí ele estava falando com uma mulher samaritana, que era outra quebra de paradigma. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser samaritana. E aí, aí ele vai mais além. Ele pede uma coisa para a mulher. Pede água. O que é outra quebra de paradigma. Porque normalmente era a mulher que pedia alguma coisa para o homem, e não o contrário. E Jesus é fantástico, né? Porque ele chega para a mulher, assim como quem não quer nada, estabelece um diálogo, ele desperta a curiosidade da mulher, e aí ele oferece a água viva para a mulher. O que ele quis dizer com essa frase? Quem beber dessa água do poço voltará a ter sede. Agora, quem beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede, e a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque a água viva, gente, a água viva é Ele mesmo, o próprio Cristo. Quem beber dessa fonte de espiritualidade, de conhecimento, de sabedoria, de bondade, de amor, que é o próprio Cristo, nunca, jamais voltará a ter sede dessas virtudes, porque o Cristo alimenta a cada um de nós de forma plena e suficiente, nos enchendo dessas virtudes, dessas qualidades. Então, beber dessa fonte de água viva que é Jesus é um verdadeiro refrigério
para a nossa alma, para a nossa mente e para o nosso corpo também. É um verdadeiro refrigério para o nosso estado de espírito. É um verdadeiro refrigério para a nossa condição mental. Tem tanta gente doente, mentalmente falando, emocionalmente falando, tão doente que não consegue doar, não tem nada para doar. A gente só doa aquilo que a gente tem para doar. E tem gente que não tem nada para doar, porque também não se alimenta da fonte de vida, da fonte de paz, da fonte de alegria, da fonte de plenitude de felicidade que é o próprio Cristo. Jesus prometeu isso àquela mulher: se você beber dessa água, que sou eu, a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Mas a água que eu lhe der, ou seja, eu enchendo plenamente o teu ser, você vai ser também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, o que ele quis dizer é o seguinte: nenhum de nós que se preenche de Jesus, do próprio Cristo, consegue segurar essa felicidade, essa paz somente para si. Nós temos alegria em compartilhar, alegria em falar dele para os outros, em alegria também é que nós vamos viver, em alegria, em plenitude. Sabe, eu comparo assim: quando alguém se apaixona por alguém, né, um homem se apaixona por uma mulher, ou uma mulher se apaixona pelo homem, é impossível praticamente ela guardar essa paixão para si. Ela tem que contar para alguém, ele tem que contar para alguém. Cara, estou apaixonado por uma moça. Amiga, eu estou apaixonada por um moço, por um homem. Sabe, a plenitude, a alegria, a paz é tão grande que ela faz questão de compartilhar com o outro a felicidade que ela tem. Aliás, mesmo que ela não fale, o comportamento, o brilho nos olhos já denuncia a sua felicidade. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem esse contato, essa relação profunda, constante, nós temos o brilho nos olhos. Nós temos o maior prazer em jorrar essa água que é o próprio Cristo para a vida eterna, extrapolar, derramar, transbordar, transbordo. Essa é a palavra. Ninguém que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito Santo, consegue viver sem transbordar. É o prazer da vida daquele que é pleno, é dividir, é compartilhar. Por isso que Jesus disse: beba dessa água, essa água que eu lhe dou, e você nunca mais voltará a ter sede. Você nunca mais será uma pessoa vazia. Você nunca mais será uma pessoa triste. Você nunca mais será uma pessoa angustiada. Se você permitir que Jesus preencha você com plenitude. É esse o convite que ele faz para você, o mesmo convite que ele fez para a mulher samaritana. O desenrolar da história da mulher samaritana já fala sobre isso. Quando ela descobriu que Jesus era mais do que um profeta, Jesus era simplesmente um Messias, o Cristo prometido que estava ali conversando com ela. Ela não conseguiu segurar essa felicidade, essa alegria para ela mesma. Ela foi até a cidade onde ela morava e ela espalhou as boas novas. E todos daquela cidade vieram ter com Jesus. Eles vieram ouvir da fonte que era o próprio Cristo. Que maravilha, né? Todo aquele que nasce para o reino de Deus, aquele que nasce para uma nova vida, já se torna um missionário automaticamente. Ele já sai espalhando as boas novas às outras pessoas, porque não consegue segurar para si mesmo. Eu fico encantado com isso, sabe? Porque não tem como a gente não falar de Jesus se nós somos apaixonados por Ele. Não tem como. Esse é o torpedo que eu quero deixar hoje para você. Que a paixão, o amor que você tem por Jesus transborde na sua vida e que você leve outras pessoas a conhecer esse Jesus que você conhece. Um forte abraço para você. Amanhã eu volto com mais uma reflexão aqui no nosso projeto Torpedo 365. Então até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.